Olá! Hoje, nossa análise aprofundada foca num marco legal bem importante, o Decreto 10.932, de 2022. Isso, um decreto que trouxe para valer uma convenção internacional para o nosso direito aqui no Brasil. Exato. Estamos falando da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, UFA. Ou CIRD, né, como a nossa fonte chama. CIRD, isso, facilita. Ela foi assinada lá em 2013, mas só agora, quer dizer, só com esse decreto de 2022, é que ela entrou com força total aqui. E não é uma entrada qualquer, né? É importante frisar isso. A CIRD entrou com status de emenda constitucional. Emenda constitucional? Uau! Sim, ou seja, ela faz parte do que a gente chama de bloco de constitucionalidade. Está no mesmo nível da própria Constituição. O peso disso é enorme. Nossa, realmente. Então, acho que a nossa missão aqui hoje é justamente desvendar esses conceitos que a CIRD traz, né? Especialmente os do artigo 1º, que agora são, tipo, super constitucionais no Brasil. Exatamente. É entender o que isso significa na prática. Ok, vamos lá. Começando pela discriminação racial. Como a CIRD define isso? Bom, a definição é bem ampla. É qualquer distinção, exclusão, restrição ou até preferência. Preferência também? Sim, preferência. Se for baseada em raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica. E acontecer em qualquer área da vida, seja pública ou privada. Qualquer área mesmo? Qualquer área. E o ponto-chave, se tiver o propósito ou o efeito de anular ou restringir direitos humanos em condições de igualdade. Ah, esse propósito ou efeito é interessante. Quer dizer que mesmo sem a intenção clara, se o resultado for discriminatório... Exato. O efeito já basta. A Convenção foca muito nisso, no resultado prático. Ela conecta a discriminação diretamente com a negação de direitos fundamentais. É um conceito bem forte. Entendi. E isso me leva a pensar na discriminação racial indireta. Aqui fica mais sutil, né? Fica assim. É quando uma prática ou uma regra que parece totalmente neutra. Tipo, igual pra todo mundo. Isso, parece igual, mas na prática ela acaba prejudicando um grupo específico, sabe? Um grupo racial ou étnico, por aqueles mesmos motivos da discriminação direta. Pode dar um exemplo rápido? Claro, pensa, sei lá, numa exigência de um certo diploma muito específico para um cargo, mas que, historicamente, aquele diploma foi menos acessível para um determinado grupo étnico, e ele nem é tão essencial assim para a função. Parece neutro, mas o efeito... O efeito é excludente para aquele grupo. Entendi. Mas tem alguma brecha, alguma situação em que isso seria aceitável? Olha, a convenção até prevê uma exceção, sim, mas é bem restrita. A prática só se justifica se tiver um objetivo muito legítimo, razoável. E como se mede isso? À luz do direito internacional dos direitos humanos, e os meios usados têm que ser proporcionais, necessários. Não é simples justificar, não. É um desafio interpretar isso caso a caso. Imagino. E a coisa complica mais ainda quando a gente fala de discriminação múltipla ou agravada, né? Com certeza. Esse conceito é fundamental porque ele reconhece que a discriminação não vem só de um lugar, né? Pode ser uma combinação. Como assim? Pode ser baseada em dois ou mais fatores ao mesmo tempo. Raça e gênero, por exemplo. Ou origem étnica e deficiência. Ou orientação sexual e raça. Ah, as interseccionalidades. Exatamente. A CIRD reconhece essa sobreposição. As opressões se cruzam e criam barreiras ainda maiores para algumas pessoas. É olhar para a complexidade da coisa. Faz todo sentido. E, para fechar os conceitos principais, como a CIRD define o racismo? O racismo, segundo a CIRD, é basicamente uma teoria, uma doutrina ou um conjunto de ideias. Uma ideologia. Isso, uma ideologia que tenta criar um vínculo causal que não existe entre características físicas, tipo cor da pele ou traços do rosto, E características intelectuais, culturais, de personalidade. e geralmente inclui aquela ideia de superioridade de um grupo sobre outro, né? Exato. A falsa noção de superioridade racial. E a convenção é taxativa sobre isso. O que ela diz? Diz com todas as letras, o racismo é cientificamente falso, é moralmente condenável, socialmente injusto. Ponto. Bem direto. Muito.
E vai além, diz que é contrário aos princípios do direito internacional e que perturba a paz e a segurança internacionais. Ou seja, desmonta qualquer tentativa de justificar discriminação com base científica ou moral. Não tem base. Certo. Então, recapitulando rapidinho, a gente viu discriminação racial, a indireta, a múltipla e o conceito de racismo. E o ponto central é que, por causa do decreto 10.932, essas definições da CIRD agora têm força de emenda constitucional no Brasil. Exatamente. Não é pouca coisa. E o que isso muda, assim, no dia a dia, na prática jurídica, social? Olha, na prática, significa que a gente tem ferramentas legais mais robustas, com status constitucional, para lidar com isso. Para identificar, para combater, para julgar atos de racismo e discriminação. Hum, então um juiz, por exemplo. Um juiz, um promotor, um advogado, até um gestor público. Agora eles têm que considerar esses conceitos. Por exemplo, ao analisar uma política pública, tem que ver se ela não causa discriminação indireta, mesmo que não fosse a intenção. Entendi. Isso pode mudar decisões judiciais, influenciar leis. Exatamente. Pode influenciar como as políticas são desenhadas para serem mais equitativas desde o início. E como a fonte mencionou, saber disso está virando essencial até para concurso público, né? Mostra que o Estado está levando isso mais a sério, pelo menos no papel. Certo. Ferramentas mais fortes. Sim. E aí fica uma provocação para o pessoal pensar, né? Agora que esses conceitos estão internalizados com essa força toda, como será que a interpretação dos tribunais e a aplicação prática disso vai evoluir? Boa pergunta. Como isso pode, de fato, começar a mudar as relações sociais e a resposta do Estado brasileiro ao racismo daqui para frente? É algo para a gente observar com muita atenção nos próximos anos.